natural. Unimed Estilo. Exclusividade para viver o melhor da vida. Unimed Odonto. Completa a sua saúde. Voltamos com Vida e Saúde. A acupuntura ajuda na recuperação da função comprometida do rosto do paciente e ainda permite alcançar mais bem-estar e relaxamento. Vamos ver na reportagem. Finas agulhas posicionadas em pontos energéticos do corpo. A acupuntura auxilia no tratamento de várias doenças. A técnica milenar também tem sido usada para ajudar pacientes com paralisia facial. A acupuntura, no caso das sequelas de paralisia facial, ela tem uma ação primordial, né? Porque ela vai atuar diretamente no sistema nervoso periférico. Esses estímulos vão encaminhar até o sistema nervoso central e vão estimular novas vias de conexões, né, restaurando a paralisia facial. Dentro de uma visão energética oriental, existe um bloqueio muito grande dos canais energéticos e colaterais. A acupuntura ela ajuda a desbloquear esses canais e restaurando também a harmonia da face. Segundo os acupunturistas, diferente dos métodos mais tradicionais, a técnica traz bons resultados logo na primeira sessão, que dura cerca de 1h30. De acordo com pesquisadores, as chances de cura da paralisia facial variam de 77% a 91%. Logo que você começa o tratamento, imediatamente a paralisia começa a se reverter, tá? Como eu falei, se for logo no início da paralisia, você com poucos atendimentos você já consegue reverter, né? Mas se a coisa já tiver se cronificado bastante, vai ser bem mais complicado reverter isso depois. Massagens, exercícios faciais e estimulação são algumas alternativas no tratamento de pacientes com paralisia. A gente trouxe aqui o fisioterapeuta Jorge Brandão para ensinar para a gente alguns exercícios que podem ajudar na recuperação dos movimentos da face, né, de pacientes com paralisia. Tudo bom, Jorge? Tudo bem, Marina. Jorge, o que a gente poderia mostrar? A gente sabe que cada caso de paralisia é diferente do outro. A gente mostrou aqui que existem várias causas, vários diagnósticos. A gente podia aqui dar alguma ajuda para quem está preocupado, com medo de não poder recuperar mais os movimentos, né? Uma das nossas primeiras preocupações é não estar voltado apenas para o lado paralisado, para a hemiface paralisada, mas também para a hemiface sadia, porque como ela está com a sua potência muscular normal, ela pode desfavorecer o tratamento. Então é preciso que o lado sadio ele seja relaxado, ele seja massageado, sempre de forma descendente, ou seja, de cima para baixo, usar compressas quentes e sempre ter esta preocupação para o lado sadio. No caso do lado lesado, a nossa preocupação é sempre que os estímulos sejam ascendentes. Ao inverso do lado sadio, nós começamos os trabalhos geralmente de baixo para cima, no intuito de estimular essa musculatura. É fundamental no nosso trabalho os exercícios físicos acompanhados de estímulos. Esses estímulos, eles são sempre oferecidos como uma resistência, ele favorece e resiste ao mesmo tempo, estimulando a elasticidade desses músculos. Então, essas técnicas manuais, junto com os exercícios, favorecem a nós não termos uma hipertonia, ou seja, um aumento acentuado do lado sadio e, ao mesmo tempo, favorecer o trabalho muscular que está lesionado, do lado lesionado. A gente tem até umas figuras, né, que mostram o rosto, que podem ajudar a gente a entender melhor os exercícios, né, Jorge? Coloca aí pra gente, Douglas, a primeira imagem pra gente mostrar aqui. Pronto, a gente está vendo aí o primeiro são estímulos que nós temos que trabalhar. Por quê? Porque perde a capacidade de depressão do lábio. Então, o indivíduo ele vai ter dificuldade no processo de mastigação. Então, toda essa musculatura da boca, depressão, aí nesse caso, de depressão do lábio, assim como dos lábios superiores, para que esse processo, ele volte a ter esse processo de mastigação. Não é apenas uma coisa estética, né? Não é estético, porque o músculo está paralisado. Então, o indivíduo ele não tem a capacidade de mastigar. E aí nós vamos ter que oferecer esse processo através da recuperação dessa musculatura. Nessa outra a gente está vendo de testa. A musculatura frontal. A incidência, muitas vezes, qual o lado mais lesionado, direito ou esquerdo? Não existe. Tanto o lado direito quanto o esquerdo podem ser lesionados. Raramente, menos de 1% é bilateral.
Então, a grande maioria é unilateral. A hemiface, desde a região frontal até o mento, a musculatura vai ser atingida, podendo ser totalmente paralisada. Vocês recebem muitas pessoas no consultório com paralisia facial? Muito, em 80% dos casos, 90% dos casos, dessa paralisia, a paralisia de Bell, a paralisia pela questão da mudança de temperatura que atinge o nervo facial. Então, essa é a mais comum e que nós recebemos muito no consultório. Olha aí, a gente está até tendo um pouco de versões opostas, né? A gente vê que ainda não se esclareceu as causas da paralisia de Bell, né? O neurologista falou aqui que a questão da mudança de temperatura ainda não foi esclarecida pela comprovação científica, né? Exatamente. Não tem esse esclarecimento, mas ao mesmo tempo, os relatos clínicos, em grande maioria, relatam que há a questão do vento frio que o paciente tem. É bom não arriscar, né? Melhor a gente seguir o conselho da nossa mãe. O que acontece, mesmo sem ter uma comprovação científica, mas os relatos clínicos que chegam no consultório falam sempre dessa questão que é a frígula, que é a questão da mudança de temperatura. E esse outro exercício que a gente está vendo? A questão de enrugar as sobrancelhas, né? Também com o intuito de melhorar a condição da musculatura ocular, né? Porque ela também é atingida. Então a gente trabalha a musculatura frontal, trabalha a maceta, trabalha a região da mandíbula, a questão também da musculatura da boca. Então, toda a musculatura da hemiface esquerda, ela é trabalhada para ganhar tônus muscular, para voltar a ter novamente a sua função recuperada, enquanto que a musculatura da face inversa, da face sadia, deve ser relaxada para que ela não venha a ter contraturas e que passe cada vez mais puxar a comissura labial para o lado são. E quanto tempo a pessoa vai recuperar? Assim, quanto tempo de tratamento ela vai ter para recuperar esses movimentos da face? O importante é que no início da paralisia, assim que a pessoa toma consciência que está tendo a paralisia, ela procura um diagnóstico médico, um diagnóstico clínico. Através desse diagnóstico, nós vamos ter exclusão de diagnóstico e daí se tem uma paralisia de Bell. Dependendo da gravidade dessa lesão, é que nós vamos poder saber mais ou menos um prazo de recuperação. Então, precisa ter um diagnóstico preciso para que o processo de reabilitação, o processo de recuperação dessa musculatura, nós possamos ter um trabalho de longo, médio ou curto prazo. Pensando aí no ideal, a pessoa foi, assim que percebeu o problema, foi para o neurologista, conseguiu o diagnóstico e já foi para o tratamento com o fisioterapeuta. Em média, como é que a gente pode pensar aí de tempo de tratamento? Quando nós temos uma paralisia de Bell, geralmente 3 meses, 4 meses, a pessoa já tem recuperado as suas funções parcialmente ou totalmente. Mas aí se nós tivermos por questões de diabetes ou por questões de algum tumor, principalmente próximo ao canal auditivo, aí se vai ser necessário uma cirurgia, se não vai ser necessário cirurgia, então aí complica bem mais. E se a pessoa não procurou um tratamento logo, né? Se a pessoa passou o tempo, ela não procurou, seja por vergonha ou por falta de informação mesmo, passou anos aí, ela consegue ainda alguma melhora, Jorge? Fica bem mais difícil se recuperar uma função de um músculo se tem um prazo de desnervação maior. Então fica bem mais difícil. Também não se pode se dizer que não vai conseguir. O que eu posso te dizer é que por ser na face, o outdoor, né? Não custa nada tentar também, né? E por ser a nossa expressão, nosso sorriso. Então as pessoas não deixam de procurar. Assusta por ser na face. Talvez em alguma outra musculatura em que ela não fique tão exposta, as pessoas tenham essa vergonha, não queiram mostrar. Mas por ser na face, geralmente elas procuram rapidamente um atendimento de saúde. E tem diferença, por exemplo, se a pessoa teve isso mais jovem ou com mais idade, depois da fase adulta? Tem diferença de recuperação ou não? O que nós assistimos na clínica vai depender do que causou essa paralisia facial. Então, se a paralisia facial foi causada por algum problema mais complexo, aí sim nós vamos ter mais dificuldade de recuperar. Mas se ela foi causada por afrígole, por as questões comuns, como a gente vê os relatos, não, independente, a gente tem uma recuperação bem mais rápida.
Ok, muito obrigada pela sua participação aqui no Vida e Saúde. A gente vai para o intervalo agora. Na volta vamos saber de que forma a infecção no ouvido também pode causar paralisia. A gente falou sobre isso aqui de forma rápida e vai se aprofundar sobre esse assunto daqui a pouco. Cultural Unimed Estilo. Exclusividade para viver o melhor da vida. Unimed Odonto. Completa a sua saúde.